No máximo, sai daqui. Pro Marinho vem pra trás. Tá, vem, fica na sala, 7h35, aplica eles ao Marinho. Ele ficou de pra lá. Não quer ficar aqui não? Fica pior. Fica melhor aqui. Não, fica você aqui, fica. São duas? São duas. Eu fico aí. Senta aqui no meio. Toca tudo aqui. Eu recebi, eu não te passei não. Eu recebi. Quem passa as informações para mim é um coronel do Exército. E já estou colocando aqui de serviço do Exército russo. Eu sei, eu falei na época. Esqueci o nome dele aqui. Magela. Maguela. Não. Quer sentar por aqui? Quer sentar por aqui? Tudo bem, entra aí, por favor. Foi uma honra muito grande estar aqui, nós admiramos muito o senhor, estar nessa luta com a questão do Flávio, uma guerra, né, presidente? Uma guerra no Rio de Janeiro. Hoje a gente até recebeu a atualização de um RIF do Frederico, que não chegou o advogado dele. Isso não vai parar, daqui a pouco vai ser comigo, daqui a pouco vai ser com o Rodrigo, que é outro colega, vai ser com a Juliana. E o Ministério Público, ele trabalha assim, eu no dia que 16 anos do Rio de Janeiro, já estou acostumada, né? A gente trabalha lá já há um tempo, já sabe como que eles fazem. O modo operante. É uma guerra, o habeas corpus, a questão do foro, que deveria ser uma coisa óbvia, né? Mas não é, porque é o filho do presidente, né? Porque é o Flávio, é o filho do presidente da República. E eu trabalhei por 10 meses, fui perseguida de todas as maneiras para conseguir, graças a Deus, a gente conseguiu 2 votos a 1, eu tenho quase certeza que a gente vai manter, o Ministério Público perdeu o prazo. Perderam o prazo em caso de reclamação, eles inventaram uma reclamação. E perderam o prazo, tentaram culpar outra pessoa. Tentaram culpar a procuradora aqui, todo mundo que deu algum parecer favorável, e se movimentou de alguma forma que não seja contra, não é favorável, porque ela entende que é o correto. Está com 3 processos administrativos, levantaram minha bilheteira, só que não encontraram nada. Presidente, vai procurar, não vai achar nada. Graças a Deus da OAB, então a gente tem o apoio da nossa instituição para trabalhar, então a gente não é perseguido. Nem de todas as pessoas. Perseguido o Vitor, Granado, nós também não gostamos de fazer. Eu respeitar o sigilo da não pode falar. Você é advogado igual um padre no confessionário, não é isso? Presidente, lógico, a gente tem que estar na prerrogativa do advogado, mas pode mas nós conseguimos que a OAB apoiasse a questão do Vitor e fizesse o habeas corpus, e eles ainda nos permitiram modificar o habeas corpus. E nós conseguimos. E eu consegui fazer da minha maneira, e conseguimos também outra vitória no TRF, mas nessa guerra, nessa luta, dessa maneira. Então, e a gente começou a estudar como que se deu a investigação do Flávio, que é uma investigação típica de tudo que a gente levou na vida. Eu já atuei em alguns inquéritos da Funda da Onça, tudo que acontece com o Flávio nunca aconteceu com nenhum parlamentar em nenhum lugar, muito menos no Rio de Janeiro. E a gente descobriu coisas assim, muito graves. A gente chegou à conclusão que o RIF do Flávio foi encomendado. O que acontece é que a gente começou, quando nós ganhamos o HC, e enfim, quando o Flávio passa o caso todo para a gente achou que seria interessante a gente se assenhorar, né? Como dizem no Supremo, a gente se assenhorar do processo inteiro. E nós fizemos assim, uma força-tarefa para a gente ter noção de tudo que está acontecendo, não só daquele ponto específico, mas desde o início, que é como a gente costuma trabalhar em qualquer processo. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos um dos PICs e eu comecei a verificar, quando peguei o primeiro RIF, eu vi que havia algumas particularidades que não faziam sentido estarem presentes ali no RIF. Por quê? RIF é o relatório de inteligência financeira que vem aquela listagem toda. PIC é o procedimento do Ministério Público para investigar. O PIC é a investigação do Ministério Público.
E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui, porque o relatório de inteligência, ele é formado, né, do COAF, ele é informado por alguns sistemas de informação, especialmente pelo SIS-COAF, que é um sistema que vários órgãos, né, bancos, lojas, enfim, várias instituições têm que informar o COAF, e aí, a partir disso, eles chegam à conclusão de que existe movimentação atípica que não necessariamente é ilegal. E eles fazem uma análise junto à Receita Federal para saber se aquela movimentação é ilegal ou apenas atípica. Porque, por exemplo, se eu comprar amanhã um imóvel de 5 milhões de reais, é atípico. Mas pode ser que seja legal, porque eu posso ter recebido honorários, enfim. E aí a Receita e o COAF fazem essa análise, né? Só que eles têm determinados, eles declaram quais são os sistemas de informação deles, e algumas informações que eu encontrei no RIF, eu falei, não são informações. A grande coisa é que o RIF, ele pode ser espontâneo, feito espontaneamente pelo COAF, ou encomendado pelo Ministério Público. Só que esse RIF da Furna da Onça, que tem aqueles 22 núcleos, em que o Queiroz aparece pela primeira vez, esse RIF é declaradamente um RIF espontâneo feito pelo COAF. Bom, primeiro que o COAF não faz espontaneamente um RIF com 22 gabinetes da forma que fez. Eles nem eram algo, nem o Flávio nem era. Não, era tudo por conta de uma outra operação, que era a cadeia velha, e aí havia alguns deputados. Então não fazia sentido aquele RIF estar daquela forma que estava. Eu comecei a pesquisar, a gente tem assim a sorte na vida de ser de conhecer muita gente, poder, quando a gente ignora algum assunto, a gente acaba pesquisando o assunto com as pessoas que podem nos informar, e eu achei que o RIF fosse errado, e eu fui me informar se realmente o RIF estava errado, se aquele RIF realmente não era um RIF diferente do que ele deveria ser. E aí o que eu percebi? Que de fato aquele RIF não é um RIF espontâneo, feito pelo COAF, e que existem informações, por exemplo, tem uma informação no item 81, se não me engano, 80, 81, que fala o seguinte, Fabrício Queiroz, foram avaliadas 2 mídias em que se percebe que Fabrício Queiroz é motorista do deputado Flávio Bolsonaro. Nenhum RIF fala de mídia. Não existe sistema de informação para informar isso. Não existe. Mas a gente trabalhava com essa informação. Não, isso está errado. Um relatório, isso com certeza absoluta está errado. Enfim, e a gente é muito obsessiva com as coisas que a gente faz. Então não é código, a gente ficou você não dorme, não? Absolutamente. Eu descobri alguma coisa. A gente ficou absolutamente voltada para isso. Eu posso dormir na sua e casa, aí, eu sofrendo muita tensão. Aí o que eu descobri? Muita maldade, entendeu? Aí o que a gente, com essas pesquisas que eu venho fazendo, acho que é 1 mês e meio, né, Sandra? Por aí. O que eu descobri? É complicado para uma pessoa que é advogada de defesa, né, imputar conduta criminosa a outras pessoas, mas assim, pelos nossos clientes a gente faz qualquer coisa, não tem problema algum. E o que nós descobrimos? Que existe dentro da Receita Federal, especificamente no COGER e no COPEI, né, na Corregedoria e na Pesquisa e Inteligência, que são pelo que eu entendi até agora, são 2 faces da mesma moeda, né? A Corregedoria funciona para dentro e a inteligência funciona para fora. Existe uma organização, que hoje eu entendo ser uma organização criminosa, que tem o objetivo de destruir desafetos e inimigos. Quem são os desafetos e inimigos? Quem eles elegerem ou politicamente ou por questões financeiras. Eu cheguei a verificar que existe um deles, que eu não tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo, mas me parece que tem uma casa na Gávea, eu já tenho até foto da casa, uma casa que vale 15 milhões, alguma coisa assim, enfim. A gente levantou tudo isso. E aí eu consegui verificar o seguinte, que todas as vezes que se tentou denunciar essa organização,
outros órgãos, não os órgãos do chefe da Receita, tá? Mas está falando de gente que estão lá há 14 anos já é para o PT. São pessoas que estão lá há 14, 15 anos, né? Que se revezam. E aí eles têm uma blindagem de diversas instituições. Que instituições? Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, um procurador específico que hoje ocupa um cargo de chefia, ele é chefe substituto da Procuradoria da República no Rio de Janeiro. Tem muita história da demissão para eles poderem entender que não vou contar, mas tem CGU, tem AGU, tem todo. Imagina, é como se eles aparelharam a República para poder fazer esse tipo de coisa. É basicamente o seguinte, os senhores estão sendo atacados pelo quinto escalão. É uma coisa inacreditável. Porque eles têm acesso a essas informações da sua vida inteira, dos seus assessores, eles olham o que interessa e vão lançando para a imprensa. Hoje o que apareceu do Fred, que fala dos valores que ele recebeu dos Estados Unidos, da Cristina Boni, isso inclusive tudo é a gente legal, recebeu isso agora, no final do dia, que eu pedi a advogada para poder atualizar o pique do Flávio. Assim, que matéria é essa no Globo? O que eles fazem? Eles lançam para a imprensa e depois disponibilizam para a defesa. Né? Aí veio para a gente, está no meu celular, deixei meu celular lá fora e mostro. A pirâmide sobre a vida do Frederico Assef. O que o Riff do Fred está fazendo no pique do Flávio? Ele não é investigado, ele não guarda a relação da questão do Frederico ter recebido honorário, se trabalhou, não trabalhou, lavou o dinheiro, isso não tem nada a ver com a investigação do Flávio, entendeu, presidente? São coisas completamente diferentes. E aí? E trazem, eu tenho certeza que eles vão denunciar o Fred por alguma coisa. E trazem. Se bobear a gente também, não tem problema. Eu entendo o seguinte, a gente não pode ter receio do que vai acontecer com a gente, das consequências. Não dá para ter covardia se você está atuando numa defesa, especialmente nessa defesa. Então, acredito até que se isso aqui vier à tona, a gente vai ser bastante atacada, mas, francamente, eu pouco me importo. O que acontece? Eu juntei aqui, eu fiz um pedido, general, especialmente para o GSI, porque é um pedido de averiguação dos sistemas de inteligência que atendem à Receita Federal, mas o pedido a averiguação precisa ser feita pelo CERF. Quando vocês pediram? Não, estou pedindo agora, estou trazendo hoje. Estou comendo mosca. Não, de forma alguma. Por quê? Porque também tem uma verificação. Eu jamais comeria mosca em relação a uma situação dessa. Deles é invisível, ainda tem isso. O que eu descobri aqui, normal, gente, olha só o que eles fazem. Eles instauram uma investigação, seja lá como for. Tem duas formas em especial. Ou por meio desses rifles simulados, né, criados, que eles dizem que é espontâneo e não é, ou por denúncia anônima. Então, internamente, para a corregedoria, eles fazem denúncia anônima, externamente, eles vêm com essa história de rifle, tá? E aí, quando você pega ou a denúncia anônima e começa a investigação, ou o RIF, por conta do RIF você começa a investigação, eles já começam a ter providências muito rápidas. No caso, por exemplo, do Flávio, no caso da Furna da Onça, vocês devem se lembrar que teve uma reportagem da Folha de São Paulo, depois veio um advogado e noticiou o crime por conta dos imóveis do Flávio. Logo em seguida, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro começou a investigar. Isso não é o modus operandi do Ministério Público, a gente conhece, eles não levariam nem em consideração o negócio deles. A minha tese é que eles fizeram a encomenda disso tudo, tá? E aí, como é que essas pessoas trabalham? Eles têm, todo funcionário da Receita pode acessar esses sistemas e cada um, conforme a sua hierarquia, a escala de hierarquia, tem uma possibilidade maior de acesso normal. Essas pessoas, até agora eu sei de 4 ou 5 pessoas, eles encomendaram uma senha que torna indetectável o acesso feito por eles. Tá? Senha master, né? Senha master. Eles chamam de manto da invisibilidade. E aí, para você, e por que isso é importante para o caso do Flávio? Primeiro que o modus operandi é igual, tanto para a corregedoria quanto para a inteligência, eles fazem a mesma coisa, só que se a gente conseguir provar que eles fizeram toda essa apuração e só depois
eles vieram com esse riff espontâneo e por meio dessas senhas invisíveis a gente consegue a nulidade do riff. Que na verdade, como é a que gente a investigação do Flávio? Porque é Brota o tudo riff. ilícito. Não fiz encaminhamento, não tem nada. Aí, quando eu vi isso, eu mando um e-mail. Eu falei assim, como que foi para eu? Eu quero um encaminhamento. Não, doutora, porque a gente trabalha assim. Não, a gente trabalha assim não. Como que o riff do Flávio mandou um belo dia no Ministério Público? Aí eu começo a dizer, pô, Luciana, porque eu sou pessoa não grata da instituição do MP, claro, porque eu trabalho para desfazer essas ilegalidades, né? Que é todo dia. O Flávio teve uma proporção maior, mas isso não é isolado. Então, quando eu comecei a dizer, pô, perceberam isso. Aí não tem, na verdade, aparece um riff do nada do Flávio e começa a celebrar na vida dele, buscar apreensão, prisão de Queiroz, do nada. A verdade é que eles agem assim, só que em relação ao Flávio, é um excesso. Então, o que eu tenho? Eu não tenho uma prova de que foi feito isso com o Flávio. A gente quer Qual é a prova possível de ser produzida? O SERPRO, ele produz um relatório, eu até trouxe um aqui de exemplo, que é uma apuração especial, chama Apuração Especial do SERPRO. O SERPRO consegue levantar todos os acessos que foram feitos antes do início da investigação. Chama Apuração Especial do SERPRO. Segundo o que me informaram, a primeira pessoa que tentou fazer isso, que é uma pessoa, foi um sujeito, que eu até coloco algumas coisas aqui para que fique mais fácil de compreender, o funcionário da Receita, que começou a falar o seguinte, olha só, eu faço o que você está pedindo desde que você me mande um ofício determinando. E a partir daí foi feita uma perseguição e ele foi demitido efetivamente. Quando ele foi demitido, ele começa a tentar divulgar e denunciar esse esquema. Não só porque ele trabalhava já no tal do SCOR 07, que é o escritório da Corregedoria 07, que é quem faz todo esse esquema, né? Então, eles levam um ano para conseguir essa apuração. Porque se você consegue essa apuração, você consegue perceber que muito antes do que eles declaram, o Eduardo em especial, eles dizem ter começado a investigação por meio de uma denúncia anônima e eles não começam. A gente vê pela apuração especial dele que um ano antes eles já estavam pesquisando. E eles não pesquisam pouca coisa. Eles pesquisam todas as bases. Isso é a quantidade de base que eles pesquisam. São bases que eu não conseguia, que eu não sabia, nem que existia. Isso é de uma pessoa qualquer. A base é o que ele consegue acessar a senha dele. Ele consegue ver de imóveis, a compra de navio, a compra de telefone. Essa pessoa, por um relatório simples, por um relatório que qualquer advogado pediria, esses acessos não aparecem. Se você pede a apuração especial do SERPRO, aparecem todos esses acessos que foram feitos, ou seja, você demonstra que não houve uma investigação como deveria ser feita. É uma investigação completamente ilegal, inconstitucional e passível de nulidade de todos os pontos. Todos os pontos a gente consegue anular. Entende? Então, nesse caso aqui que eu trouxe, eu trago aqui, eu mostro exatamente o que acontece no caso desse. Foi feita uma denúncia sobre isso. Quatro funcionários da Receita que foram alvos dessas pessoas. Eles pedem ao Sindicato dos Auditores Fiscais, eles fazem uma representação. A partir dessa representação, o sindicato quer expulsar essas pessoas, esses 4 auditores, esses 5 auditores, do sindicato. Eles só queriam expulsão do sindicato por conta das condutas ilícitas. Fica provado por A mais B que eles praticam esse crime, um crime atrás do outro. Né, de acessos ilegais, de perseguição e de destruição de inimigos. A partir do momento que eles fazem isso, o procurador da República no Rio de Janeiro me faz uma ameaça ao Sindifisco, determinando, ele fala que é uma recomendação, não é uma recomendação, ele determina, ele exige que o Sindifisco pare a investigação. Não só essa investigação, mas qualquer investigação feita contra a Corregedoria. Essa parte aqui é mais importante. Assim, sob pena deles responderem. Aqui, ensejará, se não parar.
uma recomendação, mas se não parar com a investigação imediatamente contra essa cúpula da Receita, ensejará o ajuizamento de medidas judiciais cabíveis no sentido de sua imposição e de promoção de responsabilidade pelas violações da lei, que venham a ser identificados pelos danos morais, o Procurador da República falando de dano moral, causados à coletividade, inclusive pessoalmente contra os responsáveis pelas apurações indevidas levadas a efeito pelo Sindifisco, que é o sindicato que está exatamente lá para coibir isso, contra servidores lotados e órgãos da Corredoria. Não é para fazer essa e nenhuma outra futuramente. Aí, basicamente, aí depois disso, a AGU ingressa com uma ação contra o Sindifisco, o juiz aqui de Brasília determina que a União saia do polo ativo e determina também a incompetência, porque é um absurdo isso, e a CGU também faz uma representação contra eles. Né? Então, assim, é o seguinte, qualquer pessoa que tente chegar a esse grupo é perseguida por todos os lados. De quando é essa peça? A manifestação do procurador, achei de novembro do ano passado. Tem os 4 auditores? Os auditores todos estão tem tudo aqui. A gente tem uma sentença do Itagiba, inclusive, do Itagiba da Preta, que é o tio do advogado do Queiroz, né? E ele determinou uma apuração especial do certo, e lá ele consegue detectar essas senhas invisíveis. Ele não consegue só isso, ele consegue demonstrar que essas pessoas conseguem colocar dados falsos em computador. A sentença dele está aí, a sentença diz que a perícia constatou que os dados foram inseridos posteriormente à apreensão do computador. Então, o que a gente gostaria, assim, para resumir também, para não tomar o tempo de vocês, que é precioso? A gente gostaria que essa apuração do certo em relação ao Flávio, a esposa do Flávio, nós não temos procuração para isso, mas eu acredito que dos irmãos da família toda do Flávio deveria ser feita para saber, para mostrar quem são os... Porque a partir do momento que a gente tem essa apuração, uma dessa aqui, do Flávio, a gente consegue a gente consegue pedir a nulidade disso tudo. E a gente não consegue pedir a nulidade só do caso do Flávio, porque vai ter um impacto, na verdade. A grande questão podem falar o seguinte, que o presidente da República está querendo se utilizar da estrutura da presidência para defender o filho. Só que esse caso aqui, isso que a gente descobriu, pode beneficiar de uma forma ou de outra todas as pessoas que foram atacadas. Então não dá para dizer que é uma coisa partidária, ideológica. Eles têm a atuação do GSI. Não, está aqui, eu peguei aqui Então, e com isso a gente consegue anular a funda da onça de um modo geral. É complicado. A outra opção seria uma reclamação no Supremo, quando foi julgado aquele recurso, no sentido de que poderia começar a investigação. Quando é julgado a funda da onça, os deputados estão trabalhando? Não, ninguém tem noção. Para se defender? Não, ninguém tem noção disso aqui. Um bom culpado da funda da onça, etc. É verdade, é isso. Não é que ele é o maior culpado, ele é o único culpado. Os demais deputados estão tranquilos. Aquele de 49 milhões representa a lei. Ele não vou reclamar muito para mim. Você sabe dizer se tem alguma coisa contra mim? Não sei, presidente. Eu não sei se tem alguma coisa contra o senhor, não sou advogado do senhor. Olha que loucura. E aí tudo que eu estudei do Flávio, os imóveis do Flávio e tudo mais, acho que não tem nada. Eles reclamam que a gente não entra no mérito, mas a gente não tem que entrar no mérito agora. Por quê? Porque o processo é totalmente ilegal. Hoje não é denúncia. O processo é ilegal. A gente vacinar o MP do que a gente tem, eu vou dar margem para eles contra-atacar. Eles não têm a menor noção que a gente sabe disso. Qual seria outra opção que a gente poderia fazer sem ser através da GSI? Eu entrar com uma reclamação no Supremo, porque a forma em tese, o relator é o Gilmar Mendes. É temerário. Eu não sei a relação que ele tem com essas pessoas. Eu já não entendi mais nada, tá? Eu não sei. Eu acho que ele vai deferir. Não tem como não deferir. Mas eu acho que ele vai deferir. Mas a gente precisa uma apuração especial do certo para dizer o seguinte, olha, pode começar sim uma investigação através de relatórios adjunto da Coab, mas de formas, as comunicações são formais, transparentes, não é você mandar por e-mail, tem comunicação no e-mail para a Receita direto do MP com a Receita Federal sem passar pelo Judiciário. Não, e o que é mais curioso é o seguinte, depois que começar, essa é a terceira ou quarta apuração especial que se consegue. Eles começaram a tentar, depois da decisão do Supremo, dizendo que eles podem
conversar, né? Os órgãos de controle podem conversar entre eles, só que tem que ser tudo formalizado, porque precisa haver um controle posterior. Eu juntei aqui uma informação da Corregedoria, da Receita Federal, dizendo o seguinte, que não é necessária a formalização, porque depois com a instalação de PAD, qualquer irregularidade fica suprida. Imagina isso. Ontem eles fizeram a proeza de ontem, provavelmente estão desconfiados, tá? Eu acredito que eles já possam estar desconfiados. Porque ontem saiu uma publicação, curiosamente, ou seja, o dia que a gente estava se preparando para vir para Brasília, que eu estou falando isso com o Flávio há um tempo, mas a gente estava levantando. Esse bom judiciário de apuração especial, que realmente constatam, todas essas decisões aqui, tá? Que constatam que eles invadem a senha mesmo de outras pessoas que sofreram. O juiz readmitiu um funcionário público porque viu que foi de uma forma ilícita. O modus operandi deles, a gente está falando de 14 anos. E agora, curiosamente, saiu uma publicação ontem dizendo, olha, como se fosse um compliance, né, Juliana? Não, eles instituíram um compliance na Receita Federal. Quem controla? Quem controla são essas pessoas. Pessoal, agora você vai pesquisar de forma transparente. E eu vou ver isso. Eu sou sai de É. lá. E o que acontece? A gente precisa que isso seja feito o quanto antes. Por quê? A nossa impressão é que o Flávio não vai parar de apanhar. Não vai. Pode pôr advogado dele. Não vai. Eu dou 2 meses para começar. Entendeu? Não vai parar de apanhar. E um negócio desse é complicado. Eu entendo o grau de problema que isso pode trazer. Por quê? Porque isso é a Receita Federal do Brasil. É a Corregedoria da Receita Federal do Brasil. Eles estão lá há 14 anos, eles mudam, tem um substituto, aí eles fazem aquele sistema de rodízio para ter. Isso aí explica a roubalheira 20 anos, né? Roubalheira. Isso explica. Isso explica tudo. Essa questão já foi judicializada em algum momento? Não. A gente está tendo muita cautela. Eu não faço nada sem falar. Tem que haver uma análise antes, entendeu, presidente? contundente se há alguma realmente robusta essa questão desses 4 auditores. Se realmente foi barrada pelo Ministério Público. Porque esse é o caminho correto de averiguar alguma possível vulnerabilidade ali. O que circula realmente é a promiscuidade entre MP e Receita desde o começo. E não é apenas o COPEI, é o SPEI na ponta. O SPEI, com são certeza, sempre os exatamente. meios que bate, nenhuma novidade. Que bate na questão do e-mail, que já é sempre levantado com a quebra do sigilo bancário. Exatamente. Isso é bastante robusto, qualquer que seja o ministro do STF, ele vai abraçar essa causa. Nessa questão. Desculpa, abraça sim. O Flávio me falou para eu não fazer isso, que ele acha que tem Mas não, deixa eu nesse te momento dizer, é isso já questão foi política. levado ao STF por uma das vítimas. Ele sempre pega uma unidade ali da questão do RIF. RIF. Se você, eu estou colocando a parte da prova do RIF. Tá. 3 ministros do STF já tiveram esse problema com a Receita no mesmo local. O próprio Gilmar Mendes. Sim. Se vier pela via do GSI, não é a mais correta. Por quê? Porque são dados diferentes de inteligência. Dados ordinários, nós estamos numa celeuma, a inteligência está sendo atacada, o STF não está num bom momento para isso. Mas esses são dados fiscais e bancários que eles vão colocar como sigilo. Então o GSI não vai ter acesso por uma barreira da própria Ministério da Economia e o próprio ministro Paulo Guedes não vai poder estar do lado. Politicamente, o general Heleno vai ser crucificado como personalidade em prol do Flávio Bolsonaro, está provocando essa questão em prol do processo. Eu acredito que não seja o melhor caminho. Legal, tem lei específica mesmo com previsão legal. Nesse juízo de exceção que está tendo da STF agora, previsão legal não quer dizer nada. A gente obteve uma informação que o Gilmar Mendes ele é intimamente ligado ao chefe da Receita, tá? Que ele pode ser um tiro no pé. Então, exatamente. Então, tem que perquerir o lado bastante robusto que não venha a dar qualquer tipo de evidência contrária para que não se dê uma decisão de nulidade. Porque a questão é o RIF inteiro, está se perquirindo. Aí vem todas as partes dos requisitos. Né? A pessoalidade em cima do Flávio, o dever da obrigatoriedade da ação penal, que nenhum dos outros, 50 vezes mais, são diligências para não dar juízos conflitantes, só do Flávio que anda. Se alguém está com problema... Mas o que é? Aí corta. Mas o que acontece? O que a gente está pedindo para o GSI não é a nulidade. A gente só quer a correção. A gente só quer a correção. Vocês estão querendo para o SERPRO, mais vinculado a um dado de receita. O SERPRO vai dar, não, esse dado é fechado, é de sigilo fiscal e bancário. Nas próprias legislações de inteligência, colocam que de investigação criminal e sigilo bancário e fiscal, eles não podem entrar.
Não estou querendo ajudar no caminho, porque eu tenho que vocês estão no caminho de demonstrar uma unidade devida, que esse é o ponto nodal da questão. Mas a gente tem procuração das pessoas para pedir isso. A pessoa, o sigilo, é para resguardar. Colocar que vai acionar um ministério palaciano Sim. para fazer uma provocação para uma questão concreta judicial em cima do Flávio, que não vai ter sucesso. Você acha? Tenho certeza. Você acha que se fizer a apuração especial do CEP não vai Porque a constar? inteligência já assim não pode ter acesso a esses dados de quebra de sigilo bancário e fiscal da Receita. Tem que vir de dentro da Receita. Saiu a determinação agora, reforçando, a gente já não tinha. E agora saiu a Mas é determinação. de dentro da Receita. Paulo Guedes O que a gente quer é alterou o COPEI, não sei se está vinculado a partir de agora. Tem que verificar com calma as pessoas que estão ali tentando fazer, porque quem é do espelho dessa época, e eu conheço, realmente estava fazendo esse trabalho que vocês estão nomeação do falando. presidente, Quem como é é? que tira 4 chefes que estão lá há 14 anos sem motivação? Tirar um? O atual corregedor da Receita Federal, que é o Barros, pode ser? O secretário da Receita é um cara muito bom. Bacana. Ele não está vinculado. Ele é bacana. o Tostes, Cara o que sério. eu soube, presidente, é que o Tostes, ele é uma ótima pessoa. Ele não faz parte desse esquema. Mas o corregedor, salvo engano... O Esposel. Não, o Esposel é lá embaixo, lá no Rio, no assim? Escola 07. O Barros, ele não apenas, assim, com todo respeito, eu estou falando isso, assim, não quero ser leviana de apontar o dedo para alguém, mas pelo que eu já verifiquei, essa denúncia inteira, uma denúncia semelhante a essa, foi enviada para ele e ele simplesmente não fez pediu para nada. procurar. O negócio é o seguinte, se a corregedoria você mostra para a Corregedoria da Receita Federal que um grupo de pessoas, um dos escritórios de corregedoria está praticando ilícitos recorrentemente para destruir pessoas e reputações, e o corregedor da Receita simplesmente se cala, não apenas se cala, como em relação ao sindifisco, ele ameaça o sindifisco. Ele está prevaricando, a prevaricação dele é incontestável. Se ele não estivesse permanecendo nessa posição que ele está, se ele não permanecer na posição que ele está, é possível fazer essa averiguação. Eu entendo que o sindifisco acabou sendo coagido pelo que vocês estão relatando. Está aqui. Foi travado pelo Ministério Foi Público. totalmente travado. É o mesmo pessoal, está com a mesma vontade de apurar essa questão? O sindifisco? Isso. Vocês Não tiveram apenas... algum contato ali? Eu tenho aqui eu tenho o relatório do Conselho de Árbitros do Sindifisco mostrando item por item das irregularidades que essas pessoas praticam e indicando que eles sejam excluídos dos quadros do Sindifisco. E aí, a partir dessa manifestação do Sindifisco, o Procurador da República do Rio de Janeiro vai para cima do Sindifisco e ameaça o Sindifisco dizendo: se vocês continuarem investigando a Corregedoria, vocês vão ser processados, inclusive, pessoalmente. O que ele fez? Como é que a gente pode dizer que essa pessoa não está em conluio? Inclusive, nós temos, eu não coloquei aqui, mas eu já tenho algumas outras decisões ou manifestações desse mesmo Procurador da República fazendo a mesma coisa em outras situações, demonstrando por A mais B que ele está passando panos quentes em cima das ilegalidades praticadas por esse grupo. Essa manifestação do procurador, como levou... Essa manifestação do procurador, que foi agora em novembro... Em 16 anos de militância, tá? Ele ameaça o procurador, depois entra a AGU e me faz uma inicial com 61 laudas, francamente, 61 laudas, a AGU. A AGU não tem tempo para fazer isso. A gente que é advogada privada, é difícil fazer uma peça grande, aí vem o juiz e o juiz demonstra a ilegalidade do que está sendo feito, e aí no final vem a CGU e faz a mesma coisa. Detalhe que eu tenho aqui, uma das vítimas manda um e-mail para o
Barros. A CGU defende a corregedoria da Receita. Defende, e aí o juiz fala assim, olha, isso que vocês estão falando, a união não tem que ser polo ativo nisso, exclui a união. Não é que defende a corregedoria, não é a corregedoria, então, houve uma são lide que essas foi extinta. pessoas. Foi extinta. Foi extinta. Os pareceres da AGU. Tá tudo Tem aqui. também O parecer, veio a manifestação da AGU, né, veio a inicial feita pela AGU, e o juiz falou assim, olha, a AGU não tem que se meter nisso, isso é uma questão privada dessas pessoas. Eu nunca vi a AGU se meter Não em houve questão grau de privada. recurso? Não. Nem necessário, segundo grau? Até onde eu É um saiba. absurdo, eles inventam isso exatamente. Eles pra inventam todo. Eles têm todo o aparato nas mãos deles. Então eles não são investigados pela Procuradoria, a Corregedoria está fechada com eles, eles fazem o que eles querem há 14 anos e está tudo certo. Quem assina pela AGU? Não sei se Advogado viu. chama a união? Não, lá de é baixo. um- Menos tenso. Eu não sei se você viu, presidente, há um tempo atrás uma matéria que eles fizeram uma relação de todos os assessores, desde a época do seu primeiro mandato. Quando eu li aquilo, Comigo? Sabe, Fizeram, sabe, a imprensa tudo- que foi lá, pegou minha relação de 89 e 90, e como dos funcionários vereadores. de todo mundo, desde o Só que estão em cima do cara, foi na mesma coisa. igual, é a mesma, você vê que é o mesmo modo, Mas mesmo, eles sabem detalhes da vida. o caminho das Riff conversas do não pode Frederico, estar que aí. chegou no... Isso aqui é só. Ele marcou a relação da investigação do Flávio com o Frederico. Com calma. Não se Deixa pode. eu falar aqui. Faz Faz isso. parcialidade. O advogado, hoje é matéria do Jornal Nacional, é o advogado do presidente, é o advogado do Flávio. Eles tentaram fazer isso comigo, eles tentaram, só que eles não conseguiram. A gente tem 4 operações já no Ministério Público Federal. Tem uma A gente sugestão fala que a gente trabalho em protege, não relação a é que a isso, gente vocês tem trabalho correto, se não, afastar vocês não dos fazem essa vontade, não. familiares de forma. Entendeu? Fizeram Nominado, pirâmide quatro, né? São de com Brasília. Fred, com a esposa, as filhas dele, quanto transferiu. Isso não é relatório normal de quadro. É isso. E outra coisa, Vou mudar de área, vou virar investigadora. Olha, aquele lavou dinheiro, recebeu, não falou, o que isso tem a ver com a investigação? Não faz nada. Tem indícios de crime que instalam um procedimento próprio, que a competência não vai no Rio de Janeiro. As empresas não funcionam no Rio de Janeiro. Ele não fez tratativas no Rio de Janeiro. Ele não tem a base dele de trabalho, o labor dele no Exército do Rio de Janeiro. Não, isso é no Rio de Janeiro. Me fala por que o Fred vai ser investigado no Rio de Janeiro? Investigado por quê, Fred? Porque o roubo apareceu rifes com um drone por lavagem de dinheiro, que vai ser menor. Você viu onde? Pagou, mexe para Queiroz, compra dentro do jogo. Me fala como que eu vou pegar o meu dinheiro. Não, mas a minha irmã hoje protagonizou, tem um escândalo no Globo.com. O Fred pagou, pagou pouco. DOC, dinheiro, Porque tem um risco Transferência bancária do médico. Sim, qualquer Zero. Esse Tem o foi Transferiu. Aí o que o acontece? risco aberto, que Apareceu era um risco de Que transformação aparece. aberta. Porque ele pagou lá, Como é que a gente reais, o Ministério dele, do Estado do Rio de Janeiro fizemos o RIF espontâneo. Ele fala, é o RIF Eles espontâneo. falam que isso é uma Ele diz que é um movimentação, mas risco ele claro. começa a varrer a vida Eu dele. acho. Ele recebeu Levanta, 14 isso milhões de é uma reais. peça. Isso Isso tá no PIB, claro. Deve ser empresa mulher É dele. uma agenda dele, exatamente. Aí, trouxe dinheiro para os Estados Unidos, que ele transferiu para a conta dele, está tudo lá. Isso tem que ser matéria. Tem negócio com vários ministérios há O que que anos. acontece? Não é agora, não é comigo. Mas não faz Inclusive, o meu, pelo esquecimento do meu governo, caiu o contrato do governo. Devia aumentar, né? Lógico. Estava com isso. Pois é. Depois. E, Isso vem em de seguida. qualquer forma, ainda que tivesse isso, que eu não vejo nenhum, sinceramente, por que isso estaria na investigação do Flávio? Qual é a relação da conduta do advogado dele, da empresa dele, com o Flávio Porque ele estava interessado de fato naquelas outras pessoas ali. Depois, Quando aparece o nome do Queiroz ligado ao Flávio, a minha tese é a seguinte: quando perceber o potencial do presidente ser e saber imediatamente que Fred? eles estão estavam na época 12 anos ali, inseridos naquele contexto, né? E como a nova guerra da campanha do presidente vai baixar a corrupção, o que eles devem imaginar? A gente tem que ir nesse caminho de construir. ótimo, por sinal. E acho que está acontecendo. Só que se a gente Olha, presidente, vou falar uma fazer coisa. isso aqui, Que acerto. Eu é uma pessoa séria, a uma gente pessoa ali firme, entrega uma promessa em homem de coragem. E eu contei algumas coisas para ele. Você conversou com ela? Conversei com ela, vários, fui despachar. E contei para ele como é que o julgamento do Flávio e da lei. Cuidado, eu Ia para trás. de organização Eu nem sabia que era nessa é. extensão. Ele de Barradores, foi professor do Flávio, né, do Barrador do Paulo, já está cheio de procedimento na corregedoria. Aliás, hoje,
Humberto Martins instalou um pai contra ele. Porque um amigo dele foi preso e eles tinham uma empresa que nunca funcionou, que ele achou que fosse. Ele era escritor, escreve livro, fosse ver onde ele disse que nunca funcionou. Mas sempre, quando ele decidiu a questão do Flávio, o último voto foi o voto que abriu de ofício, que deu um CG ao ministro do STJ. O Ara já falou aqui que ele quer anular tudo mesmo, já foi despachado. Então, Vocês têm voto informação dele. Achei que procedimento. que identifica essas leis? Ele é doutor. Qual é? Não existe. Ele pode doutor. Não existe, não tem. E é por isso que eu te digo, sabe quem fez isso aqui? É claro que eu fiz 10 meses da minha vida, eu não gosto, mas eu tenho maior carinho, eu penso, olha, cada vez que eu fazer com um aluno, eu nunca vi isso na minha vida, isso é uma maldade. Despachar, deu uma foto com a câmera dele, conversou, desembargadora, por favor. Tentaram mudar o Ministério Público Federal ser favorável. Eu acho que não Existe o final de por exemplo, eu não tenho nada, eu atingi moralmente. Sim, não tenho nada. Porque tem a Globo O por trás. último imóvel meu, eu comprei em 2011. Uma boa. Mas a Globo por trás, ela faz com para a tudo Polícia isso, Federal, parece agora que falando do E Rio. o Flávio, tem a difusão aqui. Ele não foi querido no Essa é a Tribunal de Justiça. Assim, eu tenho as dificuldades com o Ministério Público, mas Isso não tem as coisas acontecem. As pessoas querem estar perto dele. E o Flávio tem uma magia. Ele é uma profissional de voz, ele é ele é um menino muito simples, né? Ele é habilidoso. Aí eu não sei que Olha, Caio que eu fico admirado, ele está em pé ainda. Tá em pé. Ele fala assim pra mim, porque assim, vão passando coisas boas, eu não sei o que eu tô passando pra ele em tempo real. Eu não eu acho que foi na hora que nada, sem autorização dele. Essa é uma questão muito delicada. Então ele realmente foi, eu acho que foi naquele momento. Fica preocupado. Ele é impressionante, A gente tudo bem, precisa não vai ter ser uma problema. forma É impressionante. de chegar a esse Porque eu sempre digo a todos aqui, eu não quero ser muito ao resultado da operação especial O que acontece e da mulher. outra possibilidade de caminho para dentro. Do certo. E da Os dois, o que eu acho que eu vou deixar de ser assim, humildemente, uma sugestão. Muita essa não vai conseguir dar, vai expor muita essa comissão que Falta todo mundo na comissão. A gente não pode fazer isso. o vice assumindo, ele já Essa chamou lá, pessoa, uma das pessoas, das minhas fontes, você é vice-governador. Depois ele vai fazer, vai se aproximar, ele entende que você não é mulher, mas ele entende que não tá. é advogada, e a mulher de uma dessas pessoas demitidas. Pelo amor de Deus. Quem mandou um e-mail para o Barros, que é o corregedor geral da Receita Federal, e o Barros não respondeu, então o que ela fez? Ela fez uma notificação de justiça judicial, ou seja, ele não tem como dizer que não recebeu. Ele recebeu a denúncia de tudo que os 407 faz. Os códigos penais. É não botar uma pessoa para perseguir, ela vai não fazer o trabalho dele, não. Pode fazer o trabalho. Não tem problema nenhum. Ah, o Vicente chamou depois de novo. Mas como está chegando, Você conhece o Tribunal do Rio, você conhece o para ele, Ministério. Tá. Eu quero, tem problema lá, tem problema lá. Eu quero apresentar essa ficha de cada procurador. Eu vou saber quem você pode colocar para você acertar como Eu posso fazer, eu já fiz uma vídeo, providencial, porque o Marcelo Monteiro, que aliás eu tenho um sugerido já respondeu o processo administrativo, ele profissionaliza a gente. Tem que ter uma política. Então, tudo bem. Não, Maldade com ninguém. Não, e ele sabe disso, ele e sabe aí, o Flávio do comunismo. junho, Eu já falei não tanto essa desistiu, parte, eu acho que ele tá, ele ele é todo certinho, eu acho que ele se manifesta a favor do força contra a instituição. Ele acha que o Flávio está muito colocando nas redes sociais. Ele está caminho do Bolsonaro. Já falei para caralho. Ele falou, porque ele está pressionando, não é uma coisa normal, ele está pressionando por quê? Eles precisam, exatamente, então eles precisavam isso. Então, eu acho que uma coisa interessante que poderia ser feita aí assim, o que é isso? a gente poderia Certamente levar a essa Luciana questão dessa dessa denúncia, vai colocar muito bem formatado mais votado para que fosse apreciado pelo Ministério, pelo Paulo Guedes, pelo Ministério,
ia ter problema. Aí já lançaram isso, já tem um cara. O Brasil tem problema. Não, o Brasil tem problema. Mas ele já veio. Já voltou. Mas ele deve estar para sair, mas pode sair. Tá no Brasil, vai colar não. E aí o que Ele ficou lá o tempo até que vai. O que eles fizeram? Depois da história, o delegado não tem nome. O delegado não tem nome. Mas eu espaço. Como é que chegaram no nome dele? Quem passou? O que aconteceu? Ela fez um pedido de reconsideração. Eu tenho um pedido de reconsideração dela. Todos Eu poderia chamar a pessoa que não aprendeu nada na cadeia. Na hora da vestiária, prendeu todo mundo, desclassificou o garoto de tráfico para uso e Esse é o caminho. Primeiro administrativo se trabalha com isso. a gente é o já mandou 3 advogados deles que virem falar comigo. Eu falei assim, pedido de reconsideração. Porque ele tinha que destruir, porque ele é um candidato a ele cismou com isso. Eu fui numa reunião lá no início, assim ele assumiu uma amiga minha que é desembargadora que faz um trabalho de investigação. Eu fiquei chocada. E essa gente que está fazendo. Eu fui assessora da Sessão há uns 15 anos de minha vida. Eu costumo falar dele, não conhecia cara mais uma assessora, mas eu conheci os deputados. E A gente pode fui lá, levei uma faixa, ele mandou fazer uma faixa igual do presidente. Desfilo no gabinete. Os caminhos administrativos, Vamos ficar amanhã aí? Vamos, a gente vai embora 8 horas da noite. É o caso, conversar com o chefe da Receita, ele não está pedindo nenhum favor. Não é favor não, presidente. Ninguém está pedindo favor aqui. Não é presidente, não é É o favor. caso, conversar com o chefe da Receita. Ele não tem chance dele sair disso aqui não, né, Ana? Não, o Toches não. Não, mas o O Barros ainda Acho que é o secretário da caso. Receita. É sim, é o 02, não é isso? Você não tem nada. É É o 01 do Cabo. Era ministro, mas foi para lá. Sem problema nenhum. certo. É. Pô, então, Sem problema de eu conversar com ele. Não vai ter problema de eu conversar com ele. então É o ótimo. caso de conversar com o Canuto? Sim, Sim. sim. Com um clique. Olha, Ele ele tá fala com um ele clique que você consegue ele saber. tem que manter esse troço fechadíssimo. Funcionário da Receita. Pegar gente de confiança dele. Eu converso esses duas sozinho, porque o Canuto é muito inteligente. Tá? Tem que conversar com ele sozinho. Tá certo? É, a gente tá falando de E coisa deixar bem claro, muito grave. nunca sabe alguém está gravando alguma coisa, que nós não estamos procurando favorecimento de ninguém. Não, mas não. Não, a gente quer que não cometa o crime, que te investigue. Presidente, até o próprio GSI, Até até o próprio GSI teria atribuição para isso, Sim, sim. para fazer essa apuração. Por quê? Porque o GSI tem essa atribuição, mas eu concordo que pode gerar uma fragilidade, Uma exposição. uma exposição, porque Pode pode virar gerar coisa pessoal. Ele sabe por alto dessas nulidades e está tendencioso. Porque o que acontece? Mas em algum momento o Flávio vai ser denunciado. Na verdade, eu consegui brecar isso com o meu habeas corpus. Eu vi, ninguém me contou. Eu li a denúncia em busca apreensão até no gabinete do Senado. Eu li porque tem promotores que não concordam com isso no Rio de Janeiro, que não gostam dessas maldades. Tem promotores que têm respeito pela família do senhor. Né? Eu conheço as pessoas, já defendi alguns familiares deles contra os próprios membros que fizeram esse tipo de maldade. Eu li. Tá? Tinha uma denúncia pronta, um jantar marcado. Eles me odeiam, né? Porque, na verdade, eu acabei com a festinha deles, de Rússia, Mafã e essa turma. No dia seguinte, teria uma mega operação, o HC foi julgado, o habeas corpus dia 25 de junho, na quinta-feira. Dia 26, a denúncia recebida para decisão pronta do juiz de primeira instância, o Flávio Tabaiano, todo mundo sabe. Castilhos, o parente todo trabalha lá com o Uma governo. teria problema, teria uma dificuldade de resolver esse problema? Tem esse poder? O Mafã? Hoje não. Na verdade, o Marfan ele até criticou o PGJ quando ele deu uma designação. Quando eu consegui o foro, o que o Gussen fez? Apesar de ter foro, eu vou dar uma designação especial da primeira instância continuar investigando o Flávio. O Flávio é o único parlamentar com foro sendo investigado em primeira instância. Todo mundo está em segunda, negar o crime e atribuição originária. Quando ele fez esse especial, procedimento de controle administrativo do CNPP, para cassar essa decisão administrativa de designação especial, porque fere o princípio do promotor geral. Ou seja, infeliz a vida deles, entendeu? Não passa nada. Infeliz. Dia 27 acaba o prazo, parece que a gente vai conseguir uma liminar e vai cassar essa decisão.
O Marfan falou, olha, você jamais deveria ter dado uma designação especial para a primeira instância, investigar o filho do presidente, você quer arrumar um problema para a gente. Agora não dá para desfazer. Eu falo, você não vai entrar no CNT, você não sabe como é. Entrei. Estava com Mangueiras Melo. Aí eu falei, Flávio, quer falar de caixa com ele? Eu falei, ele falou, não, eu vou rever isso assim que ele prestar as informações. Então a gente vai conseguir. O Marfan não é a favor disso, mas não é o chefe da instituição. E o Bussi faz o que quer. Vai acabar em dezembro. A gente na Procuradoria? Na verdade é o Bussi. O que ele faz? Quando ele deu a designação para a primeira instância, é para dizer, não sou eu que estou perseguindo o Flávio, não. Sabe? Não sou eu, não, é a primeira instância. Uma designação. Mas ele por que essa maldade? O presidente, eu acho que, olha só, o Ministério Público ele é psicopata, mas eles são bons com O que eu tudo. fiquei sabendo que o Witzel, ele já montou o ministério dele para 23. Já Montou. montou. Tem idiota que acredita nisso. Ele Tem. acha, Impressionante. ele conversa com o presidente da lei. Ele é doente, tem uma doença mental. certeza. Eu respeito. Eu Eu respeito. falo uma coisa Megaloma, absurda. Ele megaloma. não, tem uma psiquiatra, a Guerra Barbosa, ele tem uma falsa Eu te percepção. falar uma Ele se vê coisa, eu não presente. sou ativo para voto, aqui minha palavra não acredito. O ano passado, mesmo ano, eu encontrei com o Vitor, não tinha esse problemão, bem pequenininho o problema, ele falou, resolve o caso do Flávio, me dá uma vaga no Supremo. Olha isso. Quem Eu não falou sei isso? para quem seria, o Vitor, né? Olha isso. Mas, pô, Ele tem a polícia civil Não, nas mãos. e ele- não é chantagem, não. ele- Isso aí A sede de poder. é de poder. É. Então, você sabe o que vale você ter um ministro e Monteiro no Supremo? Pois é. Na verdade, o que ele ia fazer? Ele ia colocar um procurador-geral. Não, o Flávio Itabaiana, deve ser o Flávio Itabaiana. Era o Flávio Itabaiana. Ele prometeu essa Ele prometeu para o Flávio Itabaiana. Todo mundo tem uma equipe de Era o advogados Flávio por fora. Itabaiana. E o meu irmão, nós defendemos os militares. Eu fui advogada do general Cerqueira na época da ditadura, eu era sócia do Rodrigo Roque. Resumindo, todos os habeas corpus que finalizou a Comissão da Verdade foram no meu escritório. Né? Todo mundo embaixo. Tem que sair, tem 50 empresários esperando o Tulipa, né? Tudo. Faria vermelhinho. Vou fazer uma coisa, querem falar com quem amanhã? Canuto? Presidente, eu sou aqui determina. Não, que vocês, a quem interessa para a gente resolver isso? Eu acho que o CERPRO, se a gente puder. Mas qual a Você vai opinião? viajar mais comigo? Não, né? Vai viajar mais? Eu falo com o Canuto, agora eu falo com o Flávio, então. Qualquer hora do dia amanhã, o Canuto. Qualquer horário. O nosso é 8h40 da manhã só. Eu já deixei a agenda livre para conversar com o Vamos Flávio. cuidar para o que acontece. Isso aqui Não não pode. ninguém está no tráfico de influência, a gente quer fazer justiça. Eu não bati no menino até agora, presidente. Eu não sei se você reparou, eu não dou entrevista. A gente não pode Eu não falo com o nome, eu só falo com o nome. 2 meses e meio que não paga nada. As coisas. A República Vai encher a boca do cara agora. Soltemos, presidente. Nós vimos isso, presidente. Senão ele É com porque dá dor. raiva mesmo, mas, presidente, eles ficam esperando. Cada um. Eu A gente tem errei nosso duas limite. vezes, tá? A gente tem nosso limite, né? A gente só fica vendo isso o tempo todo, ele escuta um negócio desse. Mas para evitar, você não vê, no dia do julgamento da Vescop, foi uma das maiores vitórias da minha carreira. São muito bravos. Meu pai tem essa formação aí. Não é que eu quero não dar entrevista, mas sabe o que acontece? Meu pai também Eles fez vão lá, começar, eles vão me bater. Meu pai fez a mãe, fez escola Fica de quieto. educação física do Também Zé. fez, também Eu fez. estou tentando. José Bonete. Depois mesmo, Paulo Bonete? Matheus, né? Quando eu Teu desci pai? com o Flávio, o microfone estava na Eu minha sou mão. muito amigo dele. Aí ele vai conhece assim, muito. nunca É, fala. eu sei. Me conhece Tem um também. perfil bem diferente do pé, faz gosta. O Netinho era filho do Avelange. Bota a cara muito rápido, entendeu? Até o Cara, dia muito sensacional. cuidado com essas coisas. Você sabe o que aconteceu, né? Eu não falo com ele. Até que dia que ele era filho do Avelange, Transferi meu filho. até o dia que o Ricardo Teixeira fez uma proposta, no começo dos anos 90, fez uma proposta de corrupção com meu pai italianão, 1,90 m, subiu em cima da mesa e deu um soco na cara do Ricardo Teixeira. Eu faria a mesma coisa. Eu não sou. Você não sabia. Tá achando que eu sou moleque? Você vê que até hoje nenhuma pessoa aqui fez qualquer conversa para vamos dar um jeitinho, nada. Não tem essa O conversa. diabo sabe pra quem vai. O O diabo que a sabe gente pra fica quem vai. triste é que não tem esse tipo de conversa aqui. Fica triste, né? Acho que eu mandei com ele aqui na reunião da educação física aqui desse ano. Ele também. O Bonete foi muito bom jogador de basquete. Eu quero ver esse espaço para É um cara vocês amanhã, mas sensacional. vou eu acertar, gosto então dele. conversar, vocês dois Ele é vão muito respeitado na turma dele, Você porque ele era muito não inteligente. entendeu a importância? Entendeu? Olha só, deixa eu falar uma coisa para o senhor.
faz todo dia, a gente não sabe. Porque tudo que a gente está falando, vai, eu não quero meu nome no jornal. Eu Posso ficar com você? Por favor, a inscrição está toda aqui, ó. Tá? Vocês querem levar e trazer amanhã? Isso. É o único que Não, a vocês têm? gente. Não, temos outro. Acho que tem um inicial aí também, mas tem toda a documentação. Eu tenho muitos outros documentos além disso. Muitos. Com toda franqueza, eu tenho documentação que vocês podem deflagrar a operação amanhã. Com todo respeito. Eu não sou investigadora, mas é porque o que a gente está fazendo é o seguinte, a advocacia criminal hoje tem que ter uma investigação defensiva pesada. Entendeu? Se nós não atuarmos nessa área da investigação defensiva... Isso mudou de 15 anos para cá. É. Ninguém trabalhava na investigação antes da ação penal. Agora é o mais importante. E esse trabalho aqui, eu acho, eu com toda humildade... Essa vontade de trabalhar. Tira foto, não, depois você entende. Poxa, minha mãe é fã do presidente, ela fica tão orgulhosa, eu vim de uma família extremamente simples. É verdade. Deu bem. Vamos lá, Maria. Vamos descer. Está meio atrasado aqui. Vamos descer aqui. Tudo bem? Como vai, Marcos? Tudo bom? Tudo bem? Vou jantar. Mas eu acho que a gente vai resolver isso no Rio, a gente está tudo caminhando para tal. Não é fácil não, entendeu? Não, eu sei que não. Mas Eu acho estou que a gente acompanhando vai bem o fazer trabalho. processualmente. É bom ver que vocês estão no caminho bom. Cuidado com tem alguns caminhos para ir, Seu telefone, para acertar. É, porque minha bolsa Para eu construir acredito bem. que a Então, gente consiga... eu acredito que a melhor saída é dentro da Receita, pegando sério, com uma apuração que não tem como voltar atrás, uma apuração administrativa que, se travar, judicializa. Tem que ser lá de dentro. Mas tem que ser, ó... Mas não pode ser do agente político, ministro da Economia. Tem que ser na Receita, Sim. apontado, mostrando que tem uma notícia para ele botar para baixo. Eu acredito, aquele negócio que eu até mandei para você outro dia, se a gente fizer um pedido de reconsideração, se a gente faz um pedido de reconsideração da demissão do Eduardo, que tem que foi baseado nessas que tem debates, toda a prova fortalece e bastante que tem o corregedor esse- da Receita já tem sentou em esse cima que e tem esse ignorou. pedido Imagina para ser só, pensado general, que chega tudo toda isso. a prova de crime para ele, praticado pelos funcionários da corregedoria, e ele ignora. Ele é o corregedor geral da Receita. Mas E aí vamos ver como é que chega ali. A economia é mais complexa. Tem que E chegar a tem certeza. mais. Isso que eu É um negócio que eu não acho contei falou. ainda, que é importante falar para os senhores, que é o seguinte. Além disso, eu apurei, vou dar de presente, assim, um brinde, né? Um bônus, algumas outras ações desse grupo. Ele tem uma das ações que é da COSAN, sabe o caso da COSAN? Uhum. Eles perdoaram uma dívida de 1 bi da COSAN, da ESSO. Então, eu tenho mais 8 delas. Mas isso já não foi no conselho aqui em cima? Não, Foi lá? foi lá. Foi lá embaixo. Tudo Tudo lá na embaixo. favorizado. Tudo no Rio de Janeiro. Tudo no Rio de Janeiro. Esse papo, olha só, Francamente, geral que bom. da República, vendo esse comportamento Isso do explica PDS, também a vamos passar roubalheira pra no ele. Rio de Janeiro. Porque quem tem moral para fazer alguma coisa com esse clima? Por isso que o Sérgio Cabral roubou, Eduardo Paz deve ter roubado um monte. General, Secretário de esse Saúde pessoal roubou da pra Receita cacete tem para que o sair Sérgio lá Curso. imediatamente, exigindo os nomes. A gente fez revelação contra uma das relações com o Sérgio Pode Curso. ficar direto do PT fazendo essa Essa parte eu não sabia. Pois é. Tá Relação tudo contra isso. Se tiver oportunidade, ou se tiver tempo, dá uma lida. Contra Tem a saúde. tudo. Aí só tem 15 folhas. Viu que o Tudo que a gente secretário fala aqui tem do as pessoas. gabinete Tem um trabalho de 2 meses pesquisando, tendo contato com funcionários da Receita que foram demitidos por esses caras. Tem enriquecimento ilícito, ele ignora a herança que ganhou do pai, ele ignora que a mulher tem um salário de beleza em Ipanema que é fatura, ele ignora tudo, demite o cara um mês e meio. Dá uma levantada essa vergonhosa, já foram roubados. Que o esquema continua O montado. Flávio é o próximo site da
Você sabe que a gente tem Estão a gente adiantando, tem, quem tem Chorou do para chinelo. apurar vai acabar E prescrevendo, logo cadência, prescrição, uma já empresa se livrando de que a provas, já gente está mostrando representa, diligência, é, obrigatoriedade queria de vender trabalhar, Tiraria o foca na claro. consolidade, foca Eu naquele vim meio, como pessoalmente vocês estão para trabalhando aqui, fazer vai um entrar no controle, né, para os clientes já não ter problema criminal. o espelho lá embaixo produziu o curva por conta Tem que ter como tomar uma cana. É tudo eu não sei mexer, eu não sabia disso. Não representa isso, não. Procura Eu no não tô, não vou na investigação. Mas eu vou te tentar trazer as Tem informações. Tem pessoas É muito que estão informação muito que fazer, sabe? que já Tá não trabalham na Anvisa e que Todo dia uma coisa. Imagina eu monitorando isso, da hora que eu acordo, né? Até a hora que eu durmo. Olha, essa pessoa O Ministério Público não paro, assim, de sexta, sábado, domingo, eu tô com meu marido um dos dias. Depois eu falo, separado pra casa. Eu não consigo encontrar, não consigo. Porque eu vou ter alguma reunião. Acho que isso não tem um problema na HCE. Teve um diretor da HCE que Acontece tinha no um funcionário de fila dentro da HCE. São questões Mandou abrir políticas, um galpão, ok? sabe? Ok, Sabe um galpão subterrâneo, mas na verdade tinha uma ambulância de 0 quilômetros que nunca entrou em carga para não romper o contrato com a empresa que faz o Mas serviço. deixa eu contar uma coisa para o senhor, que eu Vocês acho chamam que de vocês universidade, não porque vocês sabem. chamam de jeito, que é o decano. As maiores Eles são e eu bons, faço né? com relação ao amor, porque eu falei para o senhor, eu sou filha da bisneta militar. Meu avô morreu no torpedeamento do Mato Grosso. Meu avô trabalhou em escola, eu fui ministro da STM. Vanhal da Então, Cia, assim, eu sou doidão. de todas as famílias Vocês militares. já fizeram muito bem, botar isso para ele falar, Obrigada. É uma coisa O HC dele não é quando eu quero. Tem que Uma coisa não esperar sair de férias. De saúde é muito, e a educação é uma coisa, livro que didático e merenda escolar são os grandes ralos, mas é uma roubalheira o tempo todo. E aí cai pra cima Está disponível, né? Quer afastar o cara. Mas eu acho que esse caminho que a gente está é um bom caminho. Negro, pode eu tô Eu brincando. acho que houve Banca as coisas lá. Cara, eu Supremo, então vamos escalar um página. Aí pediu atrapalha a vida do cara. eu pedi para Botei eles de frente, chamei. Você sabe, você vai ouvir a pessoa que vai chegar. Ficou com pena do fato. isso aí Flávio, é acho que você quer meio prejudicar você não democracia, meu aluno. Desde que ele era meu aluno, que ele era, jamais faria isso. Mas não é o que chega pra ele, as pessoas são ruins. Foi o professor do Vitor, que é o outro advogado do Flávio, que é o meu amigo possível. todas as Quando mudou a composição, independente de Alexandre, da polícia para da eles Silva. era alguma Vai ter um voto divergente pelo nosso regimento. O desembargador que diverge passa a ser o relator. Eu, na composição. e o E a cara gente vai sabia vigiar as que férias. esse aquilo ia Pronto, durar. tal, beleza, beleza. É quando eu quero. Entendeu? E isso brigando com o Fred. Não, bem que eu quero essa vida. Grande a população. Mas a gente Supremo. com a solução e a gente matando. Grandes, prepotentes. Quis vincular o ministro Supremo à causa dele. Tal, É odiado por todo mundo, ninguém gosta dele. tal, que foi Não está sabendo construir o caminho. Tinha que desfazer isso tudo. A Tem gente que ter trevas aí assim, tem que ter trevas fortes. Chegou 40 é uma anos. explosão Julga, da não julga, julga, não julga, marcou o julgamento, É não uma quero explosão. sustentar. Mas a Disse gente designou a Isso aí, procuradora para sustentar vocês contra o tomam parecer cuidado, favorável. isso aí, o caso é igual o caso do Consigo sangue, parecer favorável. Lembra de uma Que a vez Mônica que vota com a a parecerista. ele saiu matando Na gente, cada mulher. vocês tomem cuidado. Vocês vão embora com ele? A gente vai embora. Pessoal, mas eu vim para cá para resolver esse problema. Meu voo está marcado para amanhã 8h40. Vocês estão vindo Mas eu direto para poderia. Brasília? Eu venho basicamente semana sim, semana não. Quero o presidente sinalizar com quem vocês vão conversar. É o Canuto, mas acho que o mais importante é a receita. Eu vou falar. Eu acho que é importante Vou você pedir autorização sinalizar. para falar lá também. Aí conseguimos, eu quero enrolar isso até a próxima administração. A gente vai conseguir 6 composições importantíssimas para o Flávio Norma Especial, de pessoas que não fazem parte da Conceição. Eu acho que Então, seu celular estão do lado de A cá? minha O filha, quê? minha filha Celular de estava na vocês? recepção, acho que está aqui. Ele fala, eu acho que eu exagerei. Vocês entraram por onde? Por lá? A gente entrou por aqui, não A foi? gente entrou por ali. A gente entrou por aqui? Vocês estavam na casa do Flávio? Covid. Não, a gente estava no meio hotel. Não. Meu pai me vetou de lá, porque ele queria vir, né? Porque ele estava ansioso com isso. Eu te falei que Aqui vocês deixaram o celular, não foi? Você deixar o celular todo lá. eu tô falando. Mas eu aguardo o seu ok, tá com os nossos telefones. E o Flávio também tem. Gente, muito obrigado aí. General, um grande prazer. Muito obrigado.
Seu pai que eu mandei um abraço pra ele, gosto muito dele. Ah, ele também gosta muito do senhor, Admirador admira dele. profundamente. Eu fiz curso de educação física, eu era segundo-tenente. E ele era instrutor, ele era da CDE. E logo depois ele acompanhou o Avelange, não sei o quê, sumiu um pouco do circuito, mas eu gosto muito dele, gosto muito dele mesmo. E ele e a Vou Recife. acompanhando? Tá legal. Amanhã eu vou pra aí, Ah, eu ainda lembro de viajar. A gente conversa então. ainda vai. Eu faço isso pra ele também. De quinta não vai com ele não, né? Não. Quinta eu acho que eu vou lá, te falei. Então tá, vou me despedir de vocês então. Até mais. Valeu, como vai, né? Tudo bem? Não vejo mais vocês, né? Tudo bem? Da Covid, já teve? Eu não. Nem eu. Então tá, então Ou então a gente já teve nada, né? Nada, né? Não, Não é possível não, mas não ter assim, a agora. gente, nós não tivemos não. Pelo menos até 2 semanas atrás eu falei, Não, deve estar aí. Até mais. Vocês entraram pelo elevador de lá ou de lá? Eu vou tentar se fazer uma taxa Onde é mais que vocês estão? remota Fizeram ideia. pelo Tava térreo? no telefone, a gente veio pelo Deus teste, a pelo gente veio de térreo. táxi, pelo térreo. Ainda pede visto. E a questão do foro dele, você analisava na STF? Porque se ele No tivesse site de se reclamação, só se mantido, eles inovarem e se inventarem. fosse mantido deputado estadual, ele estaria com foro, não é isso? Aí só. Tem uma Olha só, turma ele lá. não perdeu o foro, ele Eu acho que trocou. você tem que fomentar o distinguish na outra turma. Que aí eu acho que a turma vai pro lado dele. Não tem hierarquia de cargo legislativo, certo? Pô, Certo. mas dá para se atribuir. Não tem Para desincompatibilização chegar a senador também. é muito mais difícil. Claro. Então, se ele tivesse deputado estadual, manteria. Em que momento ele ficou para a primeira instância? Nem dia, nem Nenhum. dia. E ele trabalhando lá, julgando o civil e o eleitoral. Isso A tem gente que abriu jogar para cima suspeição, também. representamos contra ele, está A respondendo. impessoalidade que o procedimento está na frente. Ou seja, está uma excrescência para todos os lados. Não, é uma aberração, é uma coisa horrorosa. Então, o que eu acredito é que você tem que construir um caminho que é contundente que vocês estão trazendo, de chegar na lide correta, no lugar correto, já sabendo que vai chegar para poder dar a decisão. E administrativamente, acho que dentro lá da Receita, acho que é o caminho. Vamos ver, vamos conversar. Sim, tá Pessoal. bom. O caminho tem que ser processual, tá? Materialmente é muito ruim, a história é ruim. Entrar no administrativo para você depois entrar no jurídico. Levantar uma questão principal de unidade. Entrar no médico, se fez, não fez, entendeu? Não é bom. Não é bom. Tá bom, vou deixá-las aqui. Seja Tá um bom. prazer, tá? Prazer. Prazer, Já tá para bom. a Covid. Ah, eu dou negativo. Cada vez que eu venho pra Brasília, eu faço exame. Até mais, pessoal. Obrigado, hein? Parabéns pelo trabalho.